Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 29 de 3 de 2023. Para quem não conhece o Sexta de Trade, todos os dias aqui tem os nossos palpites, primeiras impressões, muito conteúdo, análise, estatísticas e as nossas tips baseadas nesses números, porque sempre você será lucrativo a médio e longo prazo. Confie nas estatísticas e você será lucrativo no mundo da NBA. Então, se não conhece a gente, já se inscreve no canal e deixa o like para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem já tá com a gente aí desde o começo da temporada, clique no botão de joinha também, vai ajudar muito a gente. A meta é de 250 likes pro vídeo de hoje, como a gente vem sempre fazendo. Vamos aproveitar essa rodada cheia para fazer o melhor filtro possível das opções para vocês estarem investindo. Vamos evitar se envolver naquelas partidas com equipes que não estão levando tão a sério assim esse campeonato e bora para mais um dia de greens. Começando aqui com o Brooklyn Nets e Houston Rockets, o nosso palpite para esse jogo será em um jogador. Se a gente for observar, a gente tem o Brooklyn Nets aqui, né, com seus principais jogadores à disposição, somente com Ben Simmons de fora. E outra coisa importante da gente destacar é a questão da tabela. O Brooklyn Nets briga ali, mais especificamente, né, com Miami Heat, Atlanta Hawks e Toronto Raptors, para se manter na sexta posição e ir direto para os playoffs, não cair no torneio play-in e ter risco de ser eliminado precocemente da pós-temporada. Então eles precisam vencer, enquanto que o Houston Rockets é o último colocado da Conferência Oeste. Se eles vencerem, eles podem até passar ali, né, com alguma sequência de vitórias do San Antonio Spurs, mas as chances deles terem uma primeira escolha no draft dessa temporada 23-24, né, depois que acabar essa 22-23, não vai mudar muita coisa. Então eles jogam leves, soltos, podendo vencer, mas se perder também, tanto faz. O grande ponto é, o Brooklyn Nets vai levar a sério essa partida, é a única certeza que a gente tem, além, é claro, do fato de que o Houston Rockets é um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, sendo o time que mais sofre bolas de 3 em média na liga, e mais do que isso, deve sofrer na mão de Mikal Bridges. O nosso palpite para hoje no jogo entre Brooklyn Nets e Houston Rockets vai ser um acima de 24,5 pontos do Mikal Bridges. Repetindo, acima de 24,5 pontos do Mikal Bridges, pagando 1,59 é o nosso palpite para hoje. E por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, o Mikal Bridges nos últimos 9 jogos teve uma média de 28,9 pontos. Ele vem de uma partida de 44 pontos e superou esses 24,5 nos últimos 3 jogos consecutivos, alcançando a excelente média de 34,3 pontos nos últimos 3 jogos, mesmo enfrentando Cleveland, Miami e Orlando. 3 equipes que são muito melhor defensivamente do que ofensivamente. Outra coisa que a gente também pode observar é o histórico dele contra o Houston Rockets. O único jogo que ele fez contra eles, vestindo a camisa dos Nets, ele marcou 30 pontos. E antes, pelo Phoenix Suns, ele teve linhas muito próximas a esses 24,5. E é claro, a gente tem que levar em consideração o fato de que ele não era o principal jogador da equipe, então ele tinha muito menos volume de jogo, coisa que ele deve ter muito mais para hoje, assim como nesse último jogo que a gente pode usar de exemplo e que eu acho mais interessante. Mais do que isso, o Brooklyn Nets joga dentro de casa. Ele teve média de 2,8 bolas de 3 por jogo nesse período, sendo que o Houston Rockets é um dos times que mais sofrem pontos e que mais sofrem bolas de 3 para jogadores da posição dele. É o time que mais sofre bolas de 3 para shooting guard e o segundo time que mais sofre bolas de 3 para small forward, que são as duas posições nas quais ele circula. Em relação a pontos em geral, o Houston Rockets é o 5º time que mais sofre pontos para jogadores da posição de small forward, e mais do que isso, geralmente eles sofrem muito contra as principais estrelas de determinada franquia, independente da posição na qual ele joga. Porém, se for ali no perímetro para dentro, não necessariamente na área do garrafão, melhor ainda. A gente está falando de uma das piores defesas da NBA, que é a do Houston Rockets, e um cenário extremamente favorável para o Mikal Bridges fazer o seu over em bola de 3, ou então, para ele conseguir fazer o seu over em pontuação, é nessa linha de 24,5 pontos que a gente preferiu trabalhar. Lembrando que todas essas de over em pontuação dele, seja bolas de 3 ou pontos simples, baixos e pontuação mais alta, todos fazem sentido. É a segunda pior defesa da NBA, então nosso palpite é acima de 24,5 pontos do Mikal Bridges. Bora aqui para New York Knicks e Miami Heat. Esse jogo com duas equipes com características um pouco mais under, mas que recentemente vem fazendo jogos bem over. É claro que eu confio muito mais nesse acima D que a gente vai trabalhar se o Jalen Brunson estiver em quadra. Além dele conectar muito bem os jogadores do New York Knicks, é um jogador que também pontua em alto nível. E sem ele, e sem o Jimmy Butler, que estão como dúvida para hoje, fica um pouco mais complicado confiar no acima D dessas equipes. Então,
Fiquem de olho na escalação, a gente está sempre passando essas notícias, além de tips exclusivas e muito conteúdo extra lá no nosso grupo VIP. À medida que alguma ausência vai sendo confirmada, alguma confirmação de presença vai sendo confirmada, a gente vai corrigindo as nossas rotas, explicando para vocês se ainda faz ou não sentido ficar naquela entrada, ou então a gente segue o baile. No caso, vamos ficar de olho no Jalen Brunson e Jimmy Butler, porque a gente precisa deles para poder trabalhar com o nosso acima D. Então, nosso palpite para Miami Heat e New York Knicks é acima de 216,5 pontos. O Miami Heat jogou ontem, eles podem estar cansados e pode ser mais fácil ferir a defesa deles. Mas a gente também tem um histórico recente dessas equipes favorável para essa nossa equipe. Primeiramente, o último confronto entre eles que aconteceu na semana passada, a gente teve 247 pontos totais no jogo entre essas duas equipes. E mais do que isso, mais de 226 pontos produzidos em média nos últimos 10 jogos do Miami Heat, mesmo eles tendo enfrentado o Cleveland 2 vezes, o Miami Heat, o Chicago Bulls e o Toronto Raptors, que são equipes ali referência defensiva nessa temporada, ou pelo menos nesse último mês de março. Agora, se a gente for olhar a média dos confrontos dos jogos do New York Knicks, nos últimos 10 jogos a gente teve uma média de mais de 231 pontos médios entre feitos e sofridos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. E lembrando, a gente superou essa marca dos 216,5 pontos em 3 dos últimos 4 jogos, onde a gente tem um recorte ainda mais interessante e uma média ainda maior. São 247,6 pontos produzidos nos últimos 4 jogos do New York Knicks, incluindo o de 247 contra o próprio Miami Heat. Isso se justifica porque o Miami Heat piorou muito defensivamente nesse mês de março e também porque eles aumentaram o ritmo e o pace no qual eles vêm jogando. Se a gente for utilizar esse filtro, podemos observar que o Miami Heat foi a 4ª pior defesa da NBA nesse período, enquanto que o New York Knicks esteve perto ali, né, das 10 piores defesas. Então nós temos 2 defesas ruins nesse mês de março aqui para poder justificar esse nosso acima D. Beleza, outra coisa que a gente também pode observar é o fato de que são 2 times ali entre os 10 que mais sofrem bolas de 3 por jogo, o que também é muito interessante pra gente trabalhar com esse over. E outra dica que eu dou pra vocês, ficarem de olho no acima D em bolas de 3 dos jogadores do New York Knicks. Ontem, por exemplo, o Toronto Raptors foi péssimo em eficiência nas bolas de 3, mas eles tiveram a oportunidade e só não bateu ali o over muito por conta disso. Acredito que o New York Knicks vai estar mais calibrado, e o Jalen Brunson, caso jogue pelo menos 2 bolas de 3 ali, eu acredito que ele deva fazer. Mas o meu palpite final vai ser acima de 216,5 pontos no jogo entre Knicks e Miami Heat. Beleza? Bora aqui para Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, lembrando que a nossa meta é de 250 likes. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, e se vocês concordam das nossas tips, comenta aqui embaixo, expliquem por que elas não fazem sentido, porque aí a gente pode corrigir as nossas rotas, melhorar os nossos vídeos e, mais do que isso, orientar vocês em alguma coisa do tipo. Ontem aconteceram muitas coisas malucas na rodada, como por exemplo, um time ali, 2 times que eram top 10 de defesas do mês e top 10 de piores ataques, fizeram jogos extremamente bem pontuados. Ou por exemplo, o Boston Celtics, que foi a melhor defesa do mês, sofreu ali, né, mais de 129 pontos para aquele que tinha um dos 10 piores ataques de março e desfalcado de 3 titulares. Essas coisas acontecem, mas se a gente confiar nos números e estatísticas a médio e longo prazo, seremos lucrativos. Então lembrem-se da gestão de banca, evitar múltiplas e bora trocar aquela ideia, porque a gente pode estar se ajudando. Ontem, por exemplo, muitas pessoas se empolgaram com o Jonas Valanciunas em seu over em assistências, em rebotes, pontos, duplo-duplo e pontuação também, porque ele tinha um encaixe ótimo ali para ferir a defesa dos Warriors. Porém, eu deixei o alerta para algumas pessoas ali nos comentários de que não fazia sentido nenhum, porque ele é um jogador que costuma prejudicar muito o Pelicans quando joga contra os Warriors defensivamente. Então, geralmente, ele perde minutos. Eu falei que essa questão da minutagem poderia prejudicar ele. Beleza? Então, comentem. Tem alguma sugestão? Vocês concordam? Discordam da gente? Bora trocar aquela ideia. Beleza? O jogo entre Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks é mais um jogo que a gente quer trabalhar no acima D, porém a gente também precisa das principais estrelas das equipes à disposição, Joel Embiid, James Harden, Luka Doncic e também Kyrie Irving. A dupla ali do Dallas Mavericks está confirmada e eles precisam dar o seu melhor para que eles se saiam vencedores e para que o Dallas continue sonhando com uma pós-temporada. Eles que nesse momento estão fora ali, né, da zona inclusive de play-in. O Philadelphia 76ers está um pouco mais sossegado, mas manter a 3ª colocação para eles é importante. Mais do que isso, nós temos Joel Embiid aí na corrida para MVP da temporada, e ele pode fazer uma bela partida hoje, já que o Dallas sofre muitos pontos para pivôs. E com base nisso e toda a questão ofensiva / defensiva ruim do Dallas Mavericks, eu acredito em um acima D também. Lembrando que só é válido se os times estiverem saudáveis, acima de 225,5 pontos totais no jogo entre Dallas e Philadelphia. É o meu palpite para hoje.
com base na seguinte argumentação: o Philadelphia nos últimos 6 jogos marcaram 115 pontos de média e sofreram 113,7. Mas nos últimos 3 jogos, onde eles demonstraram tremendo desinteresse, né, em defender, porque eles não querem machucar os seus jogadores, se arriscar, e estão ali fazendo um corpinho mole no lado defensivo, eles sofreram 120,3 pontos por jogo. Uma média superior a essa que a gente busca para hoje, considerando também os pontos que eles fizeram, e que eu acho que é bem possível contra o time do Dallas, que defende muito mal, principalmente fora de casa, e que desde que o Kyrie Irving chegou na escalação, aumentou muito a média de pontuação dos jogos que envolvem o Mavericks. Se a gente for observar, eles tiveram aí, né, mais de 235 pontos nas suas partidas médias. Eles tiveram uma queda na pontuação aqui, né, contra o New Orleans Pelicans, Lakers, Memphis e Charlotte Hornets, mas eu já justifiquei para vocês o porquê que isso aconteceu. Isso aconteceu porque a gente falou de algumas das melhores defesas do mês, sendo que o Charlotte Hornets foi a 6ª melhor, sendo também ali, né, que o Memphis Grizzlies foi a 8ª melhor defesa do mês, eles enfrentaram o Charlotte Hornets 2 vezes, o Lakers a 4ª melhor defesa do mês, e os Pelicans a melhor defesa do mês. Isso justificou bastante esse abaixo dele que aconteceu nos jogos mais recentes do Dallas. E a gente também tem que lembrar que algumas dessas equipes ofensivamente são terríveis, como por exemplo o Pelicans e o Hornets, que foi o pior ataque do mês. Então assim, a gente estava falando de jogos que eram para ser under, porque eles estavam encarando adversários que defendiam bem e atacavam mal. Hoje é diferente. A gente está falando de um Philadelphia 76ers que foi o melhor ataque desse mês de março, e defensivamente eles caíram bastante, como eu mostrei para vocês. Eles são 14ª melhor defesa, uma defesa de meio de tabela, mas acima de tudo, que não está comprometida a se defender nesse momento da competição, para não arriscar os seus principais jogadores. Se a gente for olhar a questão de local, a gente vai observar que o Dallas Mavericks é uma das piores defesas visitantes da NBA, e não é de hoje, uma das 10 piores nesse quesito, e que pode ajudar com esse abaixo D. Mas a gente não pode ignorar o fato de que eles têm o Luka Doncic e o Kyrie Irving, e eles podem produzir muito bem ofensivamente, além de terem uma formação baixa que pode facilitar alguns pontos, principalmente para o lado do Joel Embiid. Então nosso palpite vai ser acima de 225,5 pontos totais, seguindo aqui para Chicago Bulls e Los Angeles Lakers. Agora, finalmente um jogo no qual a gente vai trabalhar no abaixo D, e se você não gosta de trabalhar com esse mercado, faz o seguinte, pega só os mercados que você se identifica com o que a gente está indicando para vocês, até porque vocês vão conseguir ter uma leitura melhor se o que a gente falou faz ou não sentido, e também para trabalhar no ao vivo, ficar de olho no cash out, saber a hora certa de entrar e sair no mercado. A gente tem como dúvida para hoje LeBron James e Anthony Davis, porém a tendência é altíssima de que eles joguem. Eles sempre são dados como dúvida aqui, né, do lado do Los Angeles Lakers, mas eles acabam jogando, principalmente se eles tiverem atuado na partida anterior. Eles estão saudáveis, inclusive o último jogo foi contra o próprio Chicago Bulls. Para essa partida, a gente vai indicar um abaixo dele na pontuação total. Se bater, vai ser com dificuldade. Eu ainda prefiro esperar um pouco para ver como é que vai funcionar esse Lakers com o LeBron James depois dessa pausa que ele teve por conta de lesão, e também o entrosamento dele com esse novo time, mas ainda assim a gente está falando de duas defesas que a gente não pode ignorar e que devem jogar bem. O meu palpite para Chicago Bulls e Los Angeles Lakers será abaixo de 233,5 pontos totais. O mercado está entendendo que esse jogo vai ser um pouquinho over, então à medida em que o dia está passando, essas linhas dá para a gente esticar mais, pegar uma linha maior pagando essa odd de 1,50, mais 233,5 pontos abaixo de é o meu palpite no momento da gravação desse vídeo, com base na seguinte argumentação: os últimos 5 confrontos diretos entre essas franquias, e nenhum deles a gente superou essa marca de mais de 233 pontos. Mais do que isso, eles nem chegaram a 230 em todas elas. A gente teve uma média de 210,6 pontos feitos e sofridos médios, né, somados nos últimos 5 confrontos entre essas franquias, e 226 pontos no último jogo que aconteceu há 3 dias atrás. Se formos observar o Chicago Bulls nos últimos 10 jogos jogando como mandante, eles mantiveram seus adversários em uma linha de 109,4 pontos de média e fizeram 110,7, ou seja, uma média abaixo de 222 pontos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos, porque, acima de tudo, eles se defenderam muito bem, deixando 2 adversários abaixo dos 90 pontos e deixando pelo menos um deles abaixo dos 100 recentemente. O Los Angeles Lakers também se defendeu muito bem no recorte mais recente. Nos últimos 10 jogos sofreram 110,5 pontos e fizeram 114,2, média de 224,7 pontos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. Eles ficaram abaixo dos 234 pontos, né, que a gente não quer que eles alcancem hoje,
em praticamente todas as partidas desses 10 confrontos aqui citados. Foi por pouquinho contra o Phoenix Suns, mas ficaram abaixo. Foi por pouquinho também ali, né, contra o New Orleans Pelicans, foi por pouquinho também contra o Toronto Raptors, mas o importante é que em todos os últimos 10 jogos eles ficaram em abaixo disso. Além da média também, que ajuda bastante a gente a justificar esse abaixo D. Mas a gente também precisa entender se isso não foi só um número bruto, e se isso sim foi um número real. Porque é muito fácil a gente falar de pontuação sem a gente saber qual foi a eficiência dessas equipes, se seus adversários tiveram muitas posses ou não. Então vamos utilizar esse recorte dos últimos 10 jogos para avaliar o Los Angeles Lakers. Vocês já tinham visto, né, na avaliação anterior que eles foram uma das 10 melhores defesas da NBA, a 8ª melhor nesse quesito, e ofensivamente eles foram bons, mas não foram grande coisa. Foram apenas a 17ª eficiência ofensiva na metade de baixo da tabela, assim como o Chicago Bulls também foi um ataque ali mediano e uma defesa boa, a 3ª melhor defesa da NBA nesse recorte dos últimos 10 jogos. E outra coisa que a gente também pode utilizar para poder justificar essa questão do abaixo D é que os dois times não são tão bons nas bolas de 3. Os Bulls são o segundo time com menos bola de 3 por jogo e o Lakers o quarto time com menos bolas de 3 por jogo. Quando a gente parte para eficiência, a gente está falando de um Lakers que também é o 5º pior time em eficiência nas bolas de 3, e isso pode ajudar sim a gente a trabalhar com esse abaixo D. Então meu palpite final para Lakers e Chicago Bulls é abaixo de 233,5 pontos totais. Beleza? Bora seguir aqui para as próximas partidas, mas não sem antes dar o nosso recado do nosso parceiro do ArtBet, grupo de tips que ajuda você a ser muito lucrativo há muito tempo aqui no YouTube. É o grupo de tips mais antigos que a gente tem nessa plataforma e mais do que isso, com mais de 10 mil clientes. Eles entregam para vocês ali, né, palpites de múltiplas, simples e também entradas no ao vivo, e eles estão com um grupo free aqui na descrição, onde você pode clicar, conferir, conhecer a qualidade do trabalho deles e mais do que isso, ajudar o nosso canal a seguir existindo. Eles apoiam essa produção de vídeos gratuitos aqui para vocês e espero que vocês apoiem também a do ArtBet, link na descrição. Bora seguir aqui para as próximas partidas, mas não sem antes destacar para vocês que hoje a gente decidiu fazer um filtro com as melhores opções aqui no YouTube, porque tem muitos jogos com dúvidas na escalação ou times que sequer se importam com o resultado dessa temporada em diante, né? Desses jogos em diante, porque eles não têm mais pelo que brigar, estão sossegados ali na posição deles e estão só com a cabeça nos playoffs, querendo descansar seus principais jogadores. Então eu só decidi selecionar jogos nos quais as equipes têm algo pelo que brigar, ou pelo menos uma delas, né? Então a gente vai pular algumas partidas aqui, mas se a gente encontrar algo interessante, a gente vai indicar para vocês no grupo VIP o menor preço do mercado. Chamem lá apenas R$ 29,90 nesse primeiro mês para vocês conhecerem. Vocês recuperam dinheiro rapidinho e mais do que isso, se quiserem ficar com a gente até o final da temporada, R$ 69,90 a gente cobra aí, né, o preço da temporada inteira, o mesmo valor que muitos grupos de tips cobram por um mês. Então vale muito a pena, você vai ter acesso ao conteúdo extra para você criar suas próprias apostas, que é atualizável. Inclusive, a gente vai fazer muitas atualizações nos próximos dias, já que a reta final a gente tá tendo muitos times entregando as coisas, né? Então precisamos tomar cuidado, é muito importante. Já deixou o seu like? Lembrando que a meta do nosso vídeo é de 250 likes. Se inscreve no canal se não é inscrito e bora aqui para a próxima partida, na qual a gente vai trazer uma análise aqui para vocês. Estamos falando aqui de Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves. Kevin Durant pode estar de volta hoje, mas eu não contaria tanto assim com isso. O Minnesota Timberwolves vive um ótimo momento e eu considero eles uma das melhores zebras para hoje, já que eles estão numa sequência de vitória muito positiva e mais do que isso, Kevin Durant pode nem estar do outro lado, e o Phoenix Suns não foi tão confiável assim sem ele nos últimos jogos, não. Se formos observar, a gente tá falando aqui no Suns que sim, nesses 3 jogos que ele com o Kevin Durant na escalação, mas contra o California foi menos tempo do que se imaginava, contra os Bulls foi mais convincente, contra o Dallas, foi no detalhe ali praticamente, na última bola que o Lutão acabou, mas nos últimos 9 jogos perdeu 6 e ganhou apenas 3, e uma dessas vitórias especificamente contra o Nets, sequer conseguiu cobrir um handicap negativo em casa que o mercado estabeleceu para eles. Então, eu vou seguir aqui por 2 caminhos, dá pra gente trabalhar com um handicap positivo a favor do Minnesota Timberwolves. Se o Kevin Durant estiver de fora, em caso de jogo, eu vou de fora dessa partida, então o meu palpite será um handicap positivo no Minnesota, mais 8,5 Timberwolves, ou seja, a gente vai ganhar o jogo perdendo no máximo 8 pontos. A gente não pode perder 9 pontos ou mais, e eu acho que o Suns não vai conseguir aplicar essa distância dos adversários sem Kevin Durant na escalação. Caso ele jogue, eu não diria que inverteria essa minha posição, mas muito provavelmente eu ficaria de fora. Karl Anthony Towns e Anthony Edwards são dúvida para hoje, jogadores importantíssimos e que precisam jogar para eu me sentir confortável nessa linha do Minnesota também. Vamos ficar de olho neles, mas a tendência também é forte que eles estejam em quadra. O Minnesota Timberwolves nos últimos jogos vem de uma sequência invicta e mais do que isso, eles brigam ferozmente por uma vaga aí na pós-temporada. São 4 vitórias consecutivas contra 4 adversários de um bom nível: Knicks, Atlanta, Golden State Warriors e Sacramento Kings. Todos eles não só venceram, como eles jogaram muito bem. Então acredito que eles consigam cobrir esse handicap hoje contra o Phoenix Suns, que foi um adversário no qual eles conseguiram ser competitivos nos últimos jogos.
E agora vamos aqui para o nosso palpite do Sacramento Kings contra o Portland Trail Blazers. A gente vai trabalhar a favor do Domantas Sabonis, um dos jogadores que mais distribuíram greens nessa temporada. O Portland já desistiu da competição da temporada, inclusive praticamente já deu férias para seus principais jogadores, Damian Lillard, Anthony Simons, Jeremy Grant e também Jusuf Nurkic, seus 4 titulares, não estarão em quadra hoje, e a tendência é que eles joguem mais uma vez com aquele time que tem dificuldade de pontuar e tem dificuldades de se defender também. O Sacramento é claramente favorito, mas com uma odd de 1.09 não vale a pena a gente se arriscar. Então a gente vai num palpite aqui de jogador. A gente vai trabalhar com acima de 12.5 rebotes do Domantas Sabonis. Então no jogo entre Sacramento Kings e Portland Trail Blazers, acima de 12.5 rebotes do Domantas Sabonis é o nosso palpite. Com base na seguinte argumentação, o Sabonis pode fazer um jogo também ofensivamente muito bom, fiquem de olho na pontuação dele. Ele teve uma média de 12 rebotes nos últimos 4 jogos contra o Portland Trail Blazers, mas ele teve 17 na última partida e mais do que isso, né? Jogando como visitante, ele foi muito bem e teve uma média de 13.5 rebotes nos últimos 2 jogos, quando ele nem era tão influente nessa questão no Indiana Pacers, já que ele distribuía ali a responsabilidade dos rebotes com o Miles Turner. Mas acima de tudo, nos últimos 9 jogos ele teve uma média acima disso, são 13.7 rebotes nos últimos 9 jogos que fez, e ele conseguiu superar essas linhas aí, né, dos 12 rebotes na grande maioria dessas partidas, contra o Bucks, contra o Chicago, contra o Brooklyn Nets, contra o Boston e também contra o Utah Jazz. Hoje ele vai ter um adversário favorável, já que o Drew Eubanks não é um grande reboteiro, e mais do que isso, ele vai encarar um time que ofensivamente não consegue ser eficiente. Se a gente for fazer um recorte recente dos últimos 5 jogos dos Blazers, quando eles começaram a jogar aí, né, com essa formação meio que tanto faz, eles foram o segundo pior ataque da NBA, o que significa que, se você não é eficiente, você comete muitos erros. Se você comete muitos erros, mais bola sobrando para o Sabonis tentar fazer a limpa. Porém, eles continuaram sendo um time razoavelmente rápido, estiveram ali na metade de cima em ritmo da NBA, bem como o próprio Sacramento Kings, a gente sabe que, no geral, também é um time veloz. A gente está falando então de um jogo que deve ter muitas posses de bola, já que o Sacramento Kings é um time ali da parte de cima da tabela em questão de ritmo. Com muitas posses de bola, a gente tem ali um time que erra muito, que não vem sendo eficiente no lado ofensivo, com muitos erros, muitos rebotes para a gente tentar recuperar. Se a gente for fazer esse recorte mais uma vez dos últimos 5 jogos, quando a gente fala de Portland Trail Blazers, se a gente for olhar, a eficiência deles na recuperação de rebotes foi terrível, a terceira pior de toda a NBA. E quando a gente fala em rebotes cedidos para jogadores de garrafão, centers, que é o caso do Domantas Sabonis, eles foram o segundo time que mais cedeu rebotes para jogadores dessa posição, cedendo 16.97 rebotes por jogo. Então, a gente tem tudo aqui favorável para trabalhar com esse acima do Sabonis, para ser lucrativo, e mais do que isso, a tendência é que ele tenha a minutagem, porque por mais que o Portland seja um time ruim, o Sacramento é um time que tem alguns problemas defensivos e que não consegue descansar seus principais jogadores, porque o nível deles cai bastante. E se a gente for observar na tabela em específico, é importante eles manterem ali a terceira colocação, ou quem sabe sonhar ali, né, com uma segunda. Dificilmente eles vão ser alcançados pelo Phoenix, pelo Clippers e os times que estão para baixo, mas conseguir um segundo lugar ali, né, roubar a vaguinha ali do Memphis Grizzlies pode ser interessante, e pensando que ainda faltam 7 jogos, quem sabe uma arrancada não pode acontecer. Agora, se eles perderem hoje, aí eu acho que já era. Então, tem valor sim, e acredito que ele consiga fazer isso rapidamente. Beleza? Então, fazendo aqui o nosso resumo, os nossos palpites serão acima de 24.5 pontos do Mikal Bridges, jogador dos Nets, contra os Rockets, acima de 216.5 pontos no jogo entre Knicks e Miami Heat. A gente também indicou um acima. A pontuação do jogo do Philadelphia contra o Dallas e um under 233.5 pontos no jogo entre Bulls e Lakers. Encerramos aqui com handicap positivo do Timberwolves mais 8.5, caso seus principais jogadores estejam em quadra e caso Durant não retorne hoje, e acima de 12.5 rebotes do Domantas Sabonis. Beleza? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu sei que vocês deixaram, o nosso grupo VIP tá aqui do lado para quem quiser conhecer. Muito obrigado pela sua audiência e falou!